Olá, meus queridos alunos do 8º ano, e dando continuidade às nossas aulas de Química, hoje nós vamos resolver a atividade sobre Química Orgânica. Vamos fazer, a partir do momento da exercitação, nós vamos relembrar tudo aquilo que eu falei para vocês na aula, né? Principalmente essa primeira questão, que é falando sobre nomenclatura de compostos orgânicos, né? Então, à medida que a gente for fazendo aqui a nomenclatura, nós vamos relembrar quais são as 5 funções orgânicas que eu ensinei para vocês na aula. E lembrando um detalhe muito importante, pessoal. Vocês do 8º ano aprendem apenas a nomenclatura básica. Que nomenclatura básica é essa? É o prefixo, o infixo e o sufixo, né? O que é esse prefixo? É a contagem da quantidade de carbonos na cadeia, porque química orgânica é a química do carbono, né? Se vocês observarem aqui, nas nossas cadeias sempre tem carbono, vai ter hidrogênio, porque ele é o elemento que vai sempre complementar as ligações do carbono, e podemos ter elementos como oxigênio, enxofre, os halogênios, né, que é o cloro, o bromo, o flúor, que isso aí são haletos orgânicos, né, que nós não estamos estudando aqui. Nós podemos ter nitrogênio, que são as aminas, as amidas, nitrocompostos, isonitrilo, né, mas nós vamos estudar apenas as aminas. Bem, você conta a quantidade de carbono na cadeia, e essa quantidade de carbono, ele vai lhe dar um prefixo, né? Vamos relembrar. Um carbono é met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pente, 6 carbonos ex, 7 carbonos hept, 8 carbonos oct, 9 carbonos non e 10 carbonos dec. É claro que tem cadeias com muito mais carbonos, mas a gente vai trabalhar com cadeias não muito extensas, ok? O que é o infixo? Você vai olhar qual é o tipo de ligação que existe entre os carbonos. Ah, professora, mas tem hidrogênio aí no meio. É porque esses hidrogênios aqui, pessoal, é o que a gente chama de fórmula normal, né? Quando a gente pode colocar os hidrogênios aqui junto com o carbono. Mas na realidade, quem está se ligando aqui é carbono com carbono. Nós temos 3 tipos de ligações. A simples, né? Nós temos a ligação dupla, né? Ou então temos uma ligação tripla entre carbonos. Lembrando, pessoal, aquelas ligações, né? Temos ligações quando todas são simples, as 4, quando tem dupla e 2 simples, quando tem 2 duplas ou uma tripla e uma simples, né? Nós vamos já resolver questões referentes à hibridação ou hibridização do carbono, né? Bem, e o que é o sufixo? Bem, o sufixo, pessoal, será justamente o tipo de função que a gente vai trabalhar. Quais são as funções que a gente vai trabalhar? Hidrocarbonetos, que só tem carbono e hidrogênio na sua estrutura, tá aqui, ó, um hidrocarboneto só tem carbonos e hidrogênios. Nós temos a função ácido carboxílico ou ácido orgânico, que é quando tem esse radical aqui, ó, C dupla oxi, chama carbonila, ligada ao OH. Temos um que é parecido com ele aqui, tá aqui, ó, que é o aldeído, né? Nós temos uma carbonila ligada a um hidrogênio, né? E temos C dupla O aqui no meio da cadeia, nunca na extremidade, isso aqui se chama cetona. E podemos ter isso aqui, ó, a hidroxila, ligada diretamente a um carbono saturado, um carbono que tem ligação simples. Insaturado é porque tem ligação tripla ou dupla, né? Então, quando nós temos essa situação, nós temos um álcool. Não confunda esse com esse daqui, né? A hidroxila aqui está ligada a um carbono que tem dupla ligação com oxigênio. Aqui não, é apenas com o carbono da cadeia normal, ok? Então vamos lá, vamos fazer primeiro a contagem dos carbonos, né? Então nós não vamos seguir as regras exatas da IUPAC, porque pelas regras da IUPAC, essas ligações aqui, dupla e tripla, elas devem ser localizadas dentro do nome, né? E
esse tipo de função que fica no meio da cadeia, ela também deve ser localizada no nome, mas nós não vamos trabalhar com isso. Nós só vamos contar a quantidade de carbonos, o tipo de ligação e qual é a função para a gente colocar a terminação, ok? Então, se vocês forem estudar por videoaula, vocês não vão encontrar essa nomenclatura da forma como eu vou fazer agora, porque lá a nomenclatura vai estar totalmente completa. É um pouco mais complexa, então para o 8º ano a gente estuda só o básico. Aprenda do jeito que eu vou ensinar aqui para vocês, ok? Bem, na letra A, nós temos quantos carbonos? Ó, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos, né? O prefixo de 4 é but. Aí, ó, o tipo de ligação entre os carbonos, ó, só tem ligação simples. Pessoal, essa ligação dupla aqui é entre carbono e oxigênio. Isso aí não é insaturação, entendeu? Então, para ser insaturação do carbono, tem que ser entre carbonos. Então, como só tem ligação simples, certo? Então, você vai juntando as 3 partículas. E isso daqui, pessoal, ó, é um ácido carboxílico, certo? Um ácido orgânico. Um ácido orgânico, a terminação é oico. Então, isso aí é o butanóico. Aí você coloca aqui o nome, ácido antes, né? Todo ácido a gente tem que botar na nomenclatura esse nome aí, ácido butanóico. Na letra B, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 carbonos é hept. Vamos olhar o tipo de ligação. Ó, se você observar bem aqui, nós temos uma ligação tripla. Então, essa ligação tripla vai colocar aqui um infixo chamado de in. Então, hept e in. Como é um hidrocarboneto, porque só tem carbonos e hidrogênios, a terminação é O. Então, isso aí é o heptino. Mas se eu fosse fazer, pessoal, a nomenclatura como a IUPAC exige, né? Eu poderia deixar ele assim ou então escreveria heptino 1, porque essa ligação aqui eu teria que contar de trás para frente a cadeia, certo? Para ficar a menor numeração. Mas vai ser sempre assim, só a quantidade de carbonos, o infixo e o tipo de função. Aqui na letra C, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos é pente. Olha o tipo de ligação entre esses carbonos. Ligação simples, né? Então, pente, Isso daqui, pessoal, caracteriza um álcool. É uma função química, álcool. Então, a terminação aqui vai ser ol. Então, isso aí se chama pentanol. Se eu esqueci de escrever aqui, isso aqui é um hidrocarboneto. Ok? É um hidrocarboneto, a letra B. Na letra D, quantos carbonos temos? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos é but. Ó a ligação dupla aqui, ó, na cadeia. Se tem uma ligação dupla, é in. Então, ligação simples é an, ligação dupla é em, ligação tripla é in. Como nós temos um hidrocarboneto, só tem carbonos e hidrogênio, então a terminação é O. Então, isso aqui é o buteno. Se fosse para fazer a nomenclatura da IUPAC, seria o buteno 2. Esse 2 aqui, pessoal, que é o carbono que tem a ligação, a gente ia colocar a numeração dele aqui antes do N, porque é para você identificar onde está a ligação. Mas nós vamos aprender só o básico mesmo. Então, é o buteno. Na letra E também é um hidrocarboneto, né? Só tem carbonos e hidrogênios. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se tem 8 é oct. Só tem ligações simples entre os carbonos. Como é um hidrocarboneto, O. Então, fixo, infixo, sufixo. Na letra F, nós temos 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos é
prop. Só tem ligação simples entre eles. Isso aqui é com oxigênio, não conta. É aqui, ó. Então é an. Essa função aqui se chama aldeído. Se é um aldeído, então a terminação aqui é al. Então vai se chamar propanal. Na letra G, 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos é but. Só tem ligação simples entre os carbonos. Aqui é com o oxigênio. Então é an. Como nós temos isso aqui, ó, no meio da cadeia, uma cetona. Então a terminação é ona. Então essa cadeia aqui se chama cetona. Essa função, desculpa. E o nome se chama butanona. Na letra H, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos é but. Olha, nós temos duas ligações duplas aqui, ó. Lembra lá nos hidrocarbonetos, quando tem duas ligações duplas, se chama alcadieno. Então, nós precisamos dizer que são duas ligações. Então, de em. Se fosse só uma ligação dupla, era em. Mas como são duas, então é de em. Então, para não juntar o T com o D, a gente bota um artigo A aqui, aí bota o nome de em logo depois, que é duas ligações duplas. Como é um hidrocarboneto, ó. Então, isso aí se chama butadieno. A gente coloca esse artigo A aqui, que é para poder separar o T do D, ok? Para ficar a nomenclatura mais... para se falar melhor esse nome aqui do que butidieno, ok? Mas quem esquecer de colocar, eu não darei errado. Então, é esse tipo de nomenclatura que nós vamos aprender, pessoal. Apenas o básico mesmo. O prefixo, o infixo e o sufixo. Não precisa localizar nem as ligações e nem as funções dentro do nome, ok? Vamos dar continuidade ao nosso exercício. Faça aí um print, né? E vamos continuar. Bem, dando continuidade aqui à resolução da primeira questão, se vocês perceberam aí, nós temos cadeias fechadas. Até a letra anterior à letra I, nós fizemos cadeias abertas, né? O que são cadeias abertas? São cadeias que têm as extremidades soltas, não formam figuras geométricas. As cadeias fechadas, elas podem ser de dois tipos, né? Nós temos as cadeias cíclicas, que formam uma figura geométrica, né? Elas podem ter ligações simples ou ligação dupla. E temos aquelas cadeias que tem esse anel aqui, que a gente chama de anel aromático, né? Ele pode ser desenhado dessa forma aqui, ou então, pessoal, ele pode ser desenhado dessa outra forma aqui, ó. Você colocando 3 ligações duplas e 3 simples de maneira alternada, ó. 3 ligações duplas e 3 ligações simples de maneira alternada. Mas a maneira mais comum que a gente vê nos livros é essa daqui, né? Que parece uma colmeia, né? Então, cada um desses aromáticos aqui, pessoal, são realmente estruturas orgânicas que dão cheiro, seja agradável ou não. Cada um delas tem um nome próprio. A gente não segue aquela regra do prefixo, infixo, fixo, não, ok? A gente tem nomes próprios para esse tipo de aromático. Já as cadeias cíclicas, elas seguem as mesmas regras. A diferença é que você vai botar o nome ciclo. Depois vai dizer quantos carbonos tem, o tipo de ligação e se é um hidrocarboneto ou não, se é outro tipo de função, né? Bom, aqui na letra I, cada extremidade dessa daqui, pessoal, a gente conta como um carbono, certo? Então, o formato de um quadrado aí, ele nos permite 4 carbonos aqui na estrutura. Então, é um ciclo, 4 carbonos é but. Se você observar, C-dupla-O. C-dupla-O dentro de uma cadeia é a cetona, né? Então, nós vamos ver o tipo de ligação aqui, ó. Quando tem só um traço fechando o quadrado, é tudo ligação simples, né? Ligação dupla é quando você coloca 2 traçozinhos assim, ó.
E se for ligação tripla, você bota um terceiro traço, ok? Então, nós temos só ligações simples aí. Então, como é uma cetona, a terminação é ona. Então, isso aqui é uma cetona, né? Eu vou colocar aqui identificar o tipo de função. Então, o nome é ciclobutanona, certo? Aqui, nós temos uma cadeia cíclica também, né? Deixa eu apagar aqui para não ocupar o espaço. Bem, essa cadeia cíclica tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ordem correta é no sentido horário ou anti-horário, certo? Aí vai depender de onde está aqui. Como a gente não está seguindo a regra oficial da IUPAC, então a gente conta que são 6 carbonos, então é ciclo, 6 é X. Tem uma ligação dupla aqui, ó, então é em. Como só tem carbono e hidrogênio, O. Então aí se chama ciclo hexeno. Nessa outra cadeia, nós temos um hexágono também. São 6 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Então é um ciclo hex. Como só tem ligações simples aqui na estrutura, e é um hidrocarboneto de certeza, pessoal. Se fosse outra função, ela estaria colocada aqui, C dupla O, C dupla OH, C dupla O, OH, ou então só OH, seria um fenol. Então aqui só tem carbonos e hidrogênios nessa estrutura. Então é um ciclo hexano. Isso aqui é um cicleno, e isso aqui é um ciclo alcano ou um ciclano, né? As parafinas. Já os aromáticos têm nome próprio. Quando só tem um anel ou núcleo benzênico, a gente chama de benzeno. Quando tem 2 núcleos de maneira condensada, ou seja, juntas, né, onde tem carbono igual para os 2, isso aqui se chama naftaleno, que vem da naftalina, pessoal, é que dá aquele cheirinho a naftalina, né? Quando você tem 3 assim, ó, ligados seguidamente, nós temos o antraceno, ok? Quando temos 4, formando como se fosse uma colmeia, nós temos o pireno. E 3, só que não assim, ó, seguidamente. 2 seguidamente e 1 para baixo. Esse que está aqui para baixo, ele pode ser colocado aqui para cima, ele pode ser colocado aqui para cima do outro lado ou aqui para baixo do outro lado, certo? A sequência não é reta, tem que ser 2 retos e 1 embaixo ou em cima. Isso aqui se chama fenantreno. Ok? Aprendam os nomes, olhem direito a estrutura para não confundir na hora de resolver as nossas atividades avaliativas, ok? Vamos agora para a segunda questão. Bem, pessoal, dando continuidade aqui às nossas questões, na segunda questão nós temos uma função orgânica conhecida como amina. Amina, ela é derivada da amônia, NH3. Quando essa amônia começa a ter os seus hidrogênios substituídos por uma cadeia orgânica, então nós temos a formação da amina. Então a amônia, pessoal, é isso aqui, ó, NH3. À medida que ela vai perdendo os seus hidrogênios e sendo substituídos por uma cadeia orgânica, então ela passa a ser chamada de amina. Nós temos 3 tipos de amina: amina primária, secundária e terciária. Quando é que uma amina é primária? Quando essa amônia aqui perde só um hidrogênio, ou seja, só um hidrogênio é substituído. Então vai ficar NH2, ó. Você vai ter NH2, quando ela substitui 2, NH, e quando ela se substitui as 3, vai ficar apenas N, né? Então essa daqui é primária, essa daqui é secundária e essa daqui é terciária. A quantidade de hidrogênios que é substituído classifica a amina. Então a primeira aqui é primária. A segunda, como o nitrogênio aqui não tem nenhum hidrogênio, ela é secundária, terciária. E quando tem 2 hidrogênios substituídos, ela é secundária. Ok? Secundária. Bem, ele quer que você faça a nomenclatura.
As aminas primárias, pessoal, você vai fazer como a gente estava até agora fazendo, conta os carbonos, e no final, em vez de colocar O, AL, ONA, OI, a gente coloca o nome amina. Então, são 2 carbonos, ó. 2 carbonos é ET. Só tem ligação simples entre os 2 carbonos, AN. E aí a terminação é amina. Então, a gente chama o nome completo, etanamina. Tem uma outra nomenclatura, né? Que a gente chama de nomenclatura usual. É aquela que a gente considera esses 2 carbonos aqui como um radical orgânico. Eu mostrei para vocês lá na nossa aula quais são os radicais orgânicos mais conhecidos, né? Os radicais derivados dos hidrocarbonetos, né? Nós temos ele com 2 carbonos, ET também, ó, pessoal. ET, não são 2 carbonos? Só que radical orgânico, a terminação dele é IU. Então, isso aqui é uma etil. 2 carbonos, ET, é um radical orgânico IU. Aí você bota o nome amina também. Então, isso aí se chama etilamina. Então, você pode usar ou essa nomenclatura ou essa daqui. Estará correta na nossa atividade. Bem, na segunda aqui nós temos uma amina terciária. Já a amina terciária, você não pode contar as quantidades de carbono. Você tem que considerar os 3 aqui como radicais orgânicos, certo? Então, os 3 são radicais orgânicos. Aí vocês têm que aprender. Olha, nós temos 3 carbonos, prop. Então, é uma propil. 2 carbonos, ET, então é uma etil. 1 carbono, MET, então é uma metil. Aí você vai colocar em ordem alfabética: etil, metil e propil, E, M e P. Então vai ficar assim, ó, você escreve seguidamente. Vai ficar etil. Aí depois você coloca anexado aqui a esse nome, o nome do próximo radical, que vai ser o metil. Metil. O nome do terceiro radical aqui se chama propil. Aí você termina aqui com o nome amina. Ó, se você observar, vai ter o nome dos 3 radicais, etil, metil, propil, amina. Só que a gente escreve seguidamente e lê da seguinte forma: etilmetilpropilamina, ok? Eu sei que fica um nome estranho, né? Mas a nomenclatura é essa. Na amina secundária, nós vamos ter a mesma nomenclatura da amina terciária. Então, nós vamos considerar aqui um radical orgânico, é o etil, e aqui também nós vamos considerar o radical orgânico igual, que é o etil. Quando a gente tem esse caso de ter 2 ramificações iguais, a gente não precisa dizer etil, amina, não. A gente basta escrever uma vez o nome dela, etil. Não são 2? Se são 2, a gente bota o prefixo 2, ó. De 2. Se fosse 3, tri. Nesse caso aqui nós podemos ter os 3 iguais, então a gente colocaria tri e o nome do radical, né? Então fica dietil e o nome amina. Então etil é o nome desse radical aqui. Como são 2 iguais, a gente bota o prefixo de 2. E aí no final escreve o nome amina. Bem, na terceira questão ele deu uma cadeia carbônica, né? Essa cadeia ela não está totalmente completa, está faltando os hidrogênios aí, mas é porque para nós não vai importar ter os hidrogênios aí. O que vai importar para a gente é quantos carbonos estão ligados a um carbono que a gente vai escolher aí, qual o tipo de ligação que tem cada um para a gente dizer se é sigma, se é pi ou a hibridação. Então vamos por parte. Nessa questão aqui, pessoal, deixa eu apagar aqui. Primeiro nós vamos classificar cada carbono. Qual é a classificação dos carbonos? Os carbonos são classificados em primário, secundário, terciário e quaternário. O primário é quando só tem um carbono ligado a ele, não importa o tipo de ligação, certo? Classificar o carbono aqui nesse caso não vai precisar o tipo de ligação, só se fosse para classificar insaturado ou insaturado. Mas nós vamos classificar em primário, secundário, terciário e quaternário. Ó,
O carbono 1 só tem o carbono 2 ligado aqui a ele. Então, quais são os carbonos primários aí? Vamos colocar assim. Então, nós temos o carbono 1, são os carbonos que ficam em extremidades, pessoal. Ó, carbono 6, que só está ligado ao 2, e o carbono 5, que só está ligado ao carbono 4. Ali é um cloro, ele não conta, né? Então, nós temos o carbono 1, o carbono 5 e o carbono 6. São os carbonos de extremidade. Aí o secundário. Vamos ver quantos tem secundário. Ó, esse daqui nós já classificamos, né? Esse 2 está ligado ao 1, ao 3 e ao 6, ó. Tá aqui, ó, as ligações aqui do 2. Então, o 2, ele é terciário. Terciário. O carbono 3, ó, ele só está ligado ao 2 e ao 4, né? Então, ele é secundário. O carbono 4, ele está ligado ao 3 e ligado ao 5, né? Ó, por ligação simples e tripla. Então, ele é secundário também. Tá aí, classificamos todos os carbonos, né? Na questão, ele pede para você falar as ligações sigma e pi e o tipo de hibridação, né? Então, vamos lá. No carbono 1, pessoal, nós temos ligação sigma, sigma, sigma e sigma. Toda ligação simples é sigma, né? Então, vamos lá, ó. Sigma, sigma, sigma e sigma. Aqui também, ó. Sigma e sigma. E nesse daqui, uma ligação do tipo sigma. É uma letrinha grega, pessoal, né? Você pode botar uma bolinha e como se fosse um O, né? Aí, quando tem ligação dupla, pessoal, a de cima é sigma e a de baixo aqui é pi, aquela letra grega, número irracional, né, que vale 3,14. Quando é uma ligação tripla, a de cima é pi, a de baixo é pi também, só que a do meio aqui é sigma. Tem que ser nessa ordem, tá bom? Então, ligação dupla, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. Então, toda ligação simples é sigma, a dupla é sigma e pi, e a tripla é pi, pi aqui embaixo e sigma aqui no meio, ok? Então, sigam essa ordem. Agora, a hibridação do carbono, pessoal. Quando o carbono tem 4 ligações livres, a hibridação é do tipo sp3. Então, quem são esses carbonos que têm a hibridação do tipo sp3? Nós temos o carbono 1 e o carbono 6. Ó, se você observar aqui, nós temos o carbono 1 com 4 ligações livres e o carbono 6 com 4 ligações livres também. A hibridação do tipo sp2. Hibridação do tipo sp2 é quando tem uma dupla e 2 simples. Então, nós temos o carbono 2 aqui, com 2 ligações simples e uma dupla, e o carbono 3, com uma ligação dupla e 2 simples. Então, tá aqui, ó, carbono 2 e carbono 3. Já a hibridação do tipo sp é uma hibridação onde o carbono tem 2 ligações duplas, né? As 2 de cada lado, ou uma ligação simples e uma tripla. É o que está acontecendo aqui no 4 e no 5. Ó. No 4, ligação simples e tripla. No 5º, ligação tripla e simples. Então, nós vamos ter o carbono 4 e 5 com hibridação do tipo sp. Então, está aqui, classificação dos carbonos, como é que fica as ligações com sigma e pi e a hibridação ou hibridização de cada um dos carbonos. Meninos, eu espero que vocês tenham compreendido a nomenclatura das funções inorgânicas, lembrando que é a nomenclatura básica, né? Nós vamos estudar apenas só as 3 partes, né, da nomenclatura, sem aprofundar muito a nomenclatura oficial da IUPAC, que é o Instituto Mundial de Química, né? Na próxima aula vamos dar continuidade a esse nosso exercício, né? Um grande abraço da tia Evi.